Seu pastor. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Esse pão é uma bênção, hein? A paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Vocês estão felizes com Jesus nessa noite? Você que trouxe a Bíblia Sagrada, abra comigo o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 12 e verso de número 1 a seguir. Eu estou com uma tradução NVI, uma nova versão internacional. Glória a Deus. João capítulo 12, a epígrafe diz assim: Jesus é ungido em Betânia. Quantos estão aqui para receber de Deus nessa noite? Você veio aqui para adorar Jesus nessa noite? Você veio aqui para tocar a presença de Deus nessa noite? Amém? João capítulo 12, verso 1 diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Olha a expressão do texto: e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde havia de traí-lo, fez uma objeção: por que este perfume não foi vendido? O dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários. Ele não falou isso pelo interesse pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim nem sempre me terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar a Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Feche seus olhos por gentileza. Eu gostaria de orar. Senhor meu Deus e meu Pai, meu Deus, nesse momento nós estamos diante da Tua presença e nós queremos, dentro dessa oportunidade, meu Deus, tributar a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Deus, pedimos ao Senhor, Pai, que a Tua palavra não venha voltar vazia, mas que venha ter peso de glória no mundo espiritual e prosperar naquilo para qual está sendo enviada. Deus, fica conosco para a glória do Senhor. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Meus irmãos, nós estamos diante de um texto, primeiramente diante de um livro que é o livro mais lido. O Evangelho de João é o Evangelho de Jesus Cristo mais lido, é o livro mais lido da Bíblia Sagrada. E nós estamos diante de um cenário em que Jesus, 6 dias antes da Páscoa, ele vai até Betânia. Nós entendemos que existem 3 principais festas do calendário judaico para o povo judeu. Uma dessas festas importantes para o judaísmo é a Páscoa. Outra festa importante é a festa da colheita, a festa das semanas de Pentecostes, e também a festa dos tabernáculos, ou a festa da cabana. A Bíblia vai dizer que após um grande milagre que aconteceu em Betânia, a Bíblia diz que Jesus retorna à cidade
E a Bíblia diz claramente que 6 dias antes da Páscoa, ele vai chegar na casa de Marta, na casa de Maria. E o que me chama a atenção dentro desse texto é que existe uma grande mesa naquele ambiente. É um momento de ceia, é um momento de jantar. Eles estão celebrando ali certamente um milagre que recentemente acabara de ocorrer, o milagre da ressurreição de Lázaro. E o que me chama a atenção dentro desse texto é que existe algumas pessoas à mesa. E eu refletindo em casa acerca desse texto, nós precisamos saber quem somos quando estamos na mesa de Deus. Repita comigo, quem somos? Com voz de triunfo, quem somos na mesa de Deus? A Bíblia diz que existem alguns personagens que estão sentados à mesa. O principal naquele momento é Jesus. E Jesus está dentro de um diálogo com Lázaro. A Bíblia diz que Lázaro está recepcionando Jesus. A Bíblia diz que Marta está cuidando dos afazeres naquele momento. É o perfil desta mulher. Diversas vezes que nós lemos sobre Marta, ela está cuidando da casa, ela está preparando alguma coisa, ela está se dedicando no serviço. E a Bíblia diz também que havia uma outra personagem que entra dentro daquele ambiente. O nome dessa mulher é Maria. Repita comigo, Maria. Meus irmãos, Lázaro está dentro de um diálogo com Jesus. Marta está nos preparativos. Mas alguém vai elevar o ambiente. A Bíblia diz que quando Maria chega, o nível de adoração no ambiente sobe. A Bíblia diz que quando Maria se apresenta, dentro deste texto, quando ela aparece, ela já aparece elevando o ambiente. Porque numa mesa nós entendemos que existem algumas personalidades, e na vida também é assim. Lázaro está ali talvez dentro de um diálogo com Jesus, talvez dizendo: Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor fez na minha vida, me ressuscitando, me dando uma nova oportunidade após 4 dias morto. A Bíblia diz que Marta está tão atarefada com as coisas, mas o interessante é que quando Maria chega, João não enfatiza que ela vai se assentar na mesa. Qual é o lugar que você quer estar na mesa? Qual é o lugar que você quer estar diante da presença de Deus? Existem pessoas que estão na mesa, mas existe alguém que está rompendo, e Maria, ela aproveita os seus últimos momentos com Jesus. Porque falar do capítulo 12 do Evangelho de João são os últimos momentos de Jesus entre eles. Então Maria, quando ela chega diante de Jesus, ela não vai se assentar na mesa, mesmo ela não sabendo que ela tem pouco tempo com Jesus, mas é uma mulher que aproveita a oportunidade. Nós precisamos aprender a elevar o nosso culto. Nós precisamos aprender a aproveitar as oportunidades que Jesus nos dá. Essa mulher, ela vai chegar e vai fazer totalmente diferente de todos. Escute uma coisa, isso é para a vida. Todas as vezes que você quiser fazer algo diferente, seja no espiritual, seja no profissional, seja romper em alguma área da sua vida, as oposições vão aparecer. Mas como nós vamos reagir diante dos obstáculos que a vida nos apresenta? Lázaro está com Jesus, aproveitando os seus melhores momentos. Maria atarefada, Marta atarefada. Mas Maria, quando ela chega, a Bíblia vai dizer que ela chega diante de Jesus não com as mãos vazias, mas ela chega com um frasco de nardo puro. Essa mulher chega diante de Jesus com toda a sua reserva. Ela chega diante de Deus com aquela expressão: eu vou me gastar diante dele de verdade. Maria não é aquele perfil de crente da atualidade, os crentiens. Não, eu não gosto de fazer barulho, eu não gosto de chamar atenção. Maria é alguém que quando ela está diante de Jesus, ela sabe que o Rabi da Galileia está ali.
Ela sabe que o homem dos milagres está ali. Ela sabe que o Messias prometido a Israel está ali. Essa mulher vai chegar elevando o ambiente, porque tem crente que ele chega e ele fica na zona de conforto. Eu já vivi o meu milagre, eu sou o perfil de Lázaro. Mas tem crente que ele já chega fazendo a diferença. Quem você é na mesa? Com carinho, pergunta para o seu irmão. Aí não é típico eu fazer isso, mas pergunte para o seu irmão: quem você é na mesa? Você é aquele que após receber um milagre você fica na inércia? Você fica na paralisia? Ou você fica ali desfrutando do milagre acontecido? Ou você é alguém como Maria que, sabendo que o homem dos milagres está diante de você, essa mulher chega com um nardo puro, com um perfume de muito preço. A Bíblia diz que ela vai derramar aos pés do Messias. Ela vai derramar o perfume aos pés de Jesus. E o texto diz que ela vai enxugar os pés do mestre com os cabelos. Ela não está preocupada se ela vai sujar as mãos. Ela não está preocupada que ela está interrompendo um momento de jantar. Ela diz: eu preciso fazer algo diferente na presença do mestre. Então essa mulher pega o perfume que ela tem de mais precioso. O perfume aqui representa para nós a adoração. E ela vai derramar aos pés de Jesus. Essa mulher, ao derramar o perfume ao pé do mestre, algo acontece. Porque quando um adorador se movimenta, quando um adorador se move em atitude, algo acontece. A Bíblia diz que essa mulher derrama o perfume e automaticamente, a Bíblia diz que encheu-se a casa do cheiro do unguento, encheu-se o ambiente com o cheiro do perfume. Escute uma coisa: a tua adoração precisa encher o ambiente em que você está. Nós precisamos aprender a quebrar protocolos na presença de Deus. Não, vai chamar muita atenção se eu levantar a mão. Vai chamar atenção se eu falar em mistérios com Deus. Deus está nos despertando através da palavra, prestar um culto em alto nível, fazer algo que realmente signifique algo diante de Deus. E se esse for o seu último culto? E se esse for a sua última quarta-feira na presença? Nós precisamos subir o nível dos nossos cultos. Nós precisamos subir o nível da nossa adoração. Nós precisamos adorar a Deus sem reservas. Maria não estava preocupada se ela ia incomodar com o cheiro do perfume, mas ela estava liberando aos pés de Jesus o melhor unguento. Ela estava liberando diante de Jesus a melhor adoração. Até quando você vai adorar a Deus com reserva? Nós estamos vivendo dias que nós precisamos se revelar como adoradores. Maria chega fazendo uma diferença no ambiente. E todas as vezes que você fazer algo para Deus, não espere de imediato ser aplaudido pelos homens. Porque quando Maria libera diante de Jesus o melhor perfume, ela não recebeu o aplauso dos homens. A Bíblia diz que Judas Iscariotes, aquele que havia de traí-lo, ele, entendido do valor daquele perfume, ele diz: por que não se vendeu esse perfume? E por que não deu o valor do perfume aos pobres? Mas o texto, João escreve dizendo que Judas Iscariotes não está preocupado com atender os pobres, mas ele está preocupado com o valor, com o desperdício, porque para quem não adora,
Liberar perfume diante da presença é desperdício, mas para quem vem para adorar, sabe que cada momento importa diante da presença de Deus. Se você veio aqui adorar em espírito e em verdade, escute uma coisa: a tua adoração está sendo aceita na presença. Essa mulher, quando começa a adorar sem reserva, o céu se abre, a presença de Deus se revela. Escute uma coisa: aprenda a adorar a Deus sem reserva. Vão questionar o teu estilo de cultuar. Por que não falou em latim? Por que não usou termos grego? Por que não dominou tão bem a exegese e a hermenêutica? Note que Jesus não está preocupado com a fala de Maria, mas com a forma e a maneira que ela se apresenta diante dele. Ela chega rompendo em adoração, ela chega mudando o ambiente. A nossa geração tem muitos teólogos, tem muitas pessoas que conhecem, mas tem poucos verdadeiros adoradores. João capítulo 4 verso 24 diz que Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu não sei qual é o ambiente que você está vivendo, escute isso, que isso é profético. Eu não sei qual é o cenário que você está vivendo, mas nós precisamos aprender a adorar a Deus tempo e fora de tempo. Tem momentos que nós vamos adorar em um ambiente como Maria está, em um ambiente entre amigos, em uma ceia, em um momento de refeição. Mas nós precisamos ter o perfil também como Josafá. Josafá é alguém que adora a Deus em um período de guerra. A Bíblia vai dizer no livro dos Reis que certa feita se levantam 4 nações contra Josafá. A Bíblia diz que os amonitas, os moabitas, os moradores do Monte Seir, todos eles se levantam para pelejar contra Josafá. E o interessante é que quando Josafá está vivendo um período de batalha da sua vida, a história vai dizer que ele venceu a batalha adorando. Note no capítulo 20 que ele não vai cruzar espada com ninguém. Tem batalhas que você vai vencer adorando. Esses dias eu estava no meu trabalho e Deus mandou um profeta no meu trabalho. E com poucas palavras ele, diante de mim, ele disse: olha, Deus está te colocando em uma posição de batalha. E nessa posição de batalha você precisa aprender a adorar como Josafá. Tem adoração que é adoração de guerra, irmão. Tem adoração que nós temos que liberá-la em período de guerra. Mas tem adoração que ela tem que ser liberada em período de banquete. Eu não sei qual o período, o ciclo da vida que você está atravessando. Nós entendemos que todo ser humano vive fases e momentos. Mas nós precisamos aprender a romper de uma forma extraordinária. Essa mulher, ela vai quebrar protocolo. Em um momento de jantar, ela diz: eu preciso fazer o que ninguém na mesa está fazendo. E quando ela vai fazer o que ninguém na mesa está fazendo, Judas aponta. Sempre vai ter alguém para te criticar, para dizer como você deve adorar, para dizer como você deve servir. Mas a verdadeira adoração é aquela que é liberada diante de Deus em espírito e em verdade. O que você tem para Deus aqui nessa noite? O que você tem para Jesus aqui nessa noite? Nós precisamos subir o nível do culto. Estão te criticando, vai dando glória. Está na luta, vai dando glória a Deus. Tem momentos que Deus nos coloca em uma situação difícil, não para Ele ver quem somos, porque Ele é onisciente, Ele sabe quem somos na sua natureza, mas é para mostrar para nós quem nós somos no período de luta. O adorador, aonde ele chega, ele muda o ambiente.
O adorador, aonde ele chega, o ambiente vira um cenário profético. Um adorador, quando ele se posiciona, a fé desta pessoa se torna visível. Em Mateus capítulo 9, versículo 1 a seguir, vai dizer que algumas pessoas vão trazer um paralítico a Jesus de Nazaré. E quando eles trouxeram um paralítico a Jesus, a Bíblia diz que Jesus viu a fé daqueles homens. Nós aprendemos que a fé é algo que nós manifestamos no nosso interior, mas quando um adorador está posicionado, essa fé, eu digo para você que ela se torna visível. A Bíblia diz que quando Jesus olhou para eles, a Bíblia diz no capítulo 9, verso 2 de Mateus, que Jesus viu a fé daqueles homens. Imagina a atitude, imagina o que estava passando na cabeça de Maria quando estava diante de Jesus nesse jantar. Eu imagino ela dizendo: hoje nós temos um jantar com Rabi da Galileia. Vou preparar o que eu tenho de melhor na minha casa para ele. Como eu vou prestar uma adoração diferente? Essa mulher vai pegar o que ela tem de mais caro. Judas, que é o tesoureiro, porém uma pessoa que tem um perfil duvidoso, ele não está de olho no estilo de adoração e não está aprendendo com a adoração de Maria. Ele está questionando quem você é na mesa. Alguém que questiona ou alguém que está pronto a adorar? Alguém que questiona ou alguém que está na mesa dizendo como Lázaro: Senhor, muito obrigado porque o Senhor operou na minha vida. Existem momentos que nós precisamos estar diante de Jesus sem reservas. Existem pessoas que fazem tempo que não falam mais em mistério com Deus, não sente mais a chama do Espírito Santo. E nesse culto simples de quarta-feira, mas um culto abençoado, Deus te trouxe aqui para te dizer: eu vou receber a tua adoração se tu me adorar nessa noite. À medida que você adora a Deus, o céu se move em prol da sua vida. Talvez o homem está questionando o teu estilo de adorar, mas Jesus está atento à tua adoração. Judas está questionando, mas Jesus olha o jeito dela adorar. Eu imagino Jesus olhando o cabelo daquela mulher cheio de óleo. Crente, na onde ele chega, o óleo toma conta. Aonde ele chega, o bálsamo toma conta, o perfume toma conta. Eu imagino Jesus olhando o cabelo daquela mulher e dizendo: para o dia da minha sepultura eu guardo isso. Porque era de costume tratar o corpo da pessoa que faleceu. Era por costume embalsamar, passar especiarias. E Jesus, como seria morto, julgado na calada da noite, Jesus na realidade ele não teve direito de ser julgado. Jesus foi sentenciado e morto na calada da noite. Sentenciado, decretado a sua prisão e morte na calada da noite. Então Jesus diz nesse momento no capítulo 12: para o dia da minha sepultura eu guardo isso. Na presença de Deus há um memorial para um adorador. Na presença de Deus há reconhecimento para um adorador. A circunstância está pressionando você para que você não adore. A circunstância está pressionando você para te desviar do propósito de Deus para a sua vida. Mas debaixo da autoridade dessa palavra, o Espírito Santo está te orientando a adorar sem reserva, a se esvaziar diante de Deus, a se prostrar diante de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu gostaria de orar por alguém que quer subir o nível da adoração.
Eu quero, debaixo da autoridade desta palavra, orar e ministrar por alguém que quer ser visto não por Iscariotes, não pelos homens, mas que quer ter um memorial diante de Jesus. Eu quero dizer para você nessa noite, debaixo da autoridade, do poder desta palavra, que se você adorar, na circunstância que você está vivendo, Deus vai movimentar as coisas ao teu favor. Se você subir o nível, você se prepara, porque você vai se deparar com questionamentos, com apontar de dedo, com menear de cabeça, mas vai ter resultado espiritual de Deus para a sua vida. Eu quero chamar aqui na frente, orar por algumas pessoas que querem subir o nível da adoração. Eu gostaria que você saísse do seu lugar agora. Talvez você entrou aqui e disse: Senhor, a minha vida espiritual não está mais a mesma, mas eu quero subir o nível, eu quero me derramar diante do Senhor, eu quero fazer como Maria. Maria não deu o resto do que tinha, mas ela entregou tudo com o coração inteiro. Eu não sei qual é a tua necessidade, mas talvez através da sua atitude em adorar a Deus, em romper em adoração, as coisas vão mudar e vão melhorar para você, as coisas vão virar para o seu lado. Eu sempre digo em algumas pregações que decisão define destino, e a decisão daquela mulher foi a melhor da vida dela. A decisão que ela teve de se derramar diante de Jesus, de se derramar diante do Deus dos milagres, aquilo se tornou um memorial. Hoje nós pregamos sobre esse jantar em Betânia, porque aquela mulher decidiu adorar naquela noite. Hoje nós pregamos e falamos sobre a atitude de Maria, porque aquela mulher decidiu aproveitar a oportunidade que ela teve e adorar Jesus em espírito e em verdade. A circunstância sempre vai te pressionar para não adorar, mas o nome de Jesus vai te conduzir em vitória. Feche os teus olhos agora. Eu acredito que há um memorial diante de Deus. Eu acredito no que está escrito em Apocalipse. A Bíblia diz no livro do Apocalipse que é um altar onde são depositadas as orações dos santos. Deus conhece as tuas limitações. Feche os teus olhos agora. Nós vamos orar por você agora, e em nome de Jesus, você vai sentir um renovo na sua alma, vai sentir a visitação do Espírito Santo, Ele te impulsionando a caminhar. Feche os teus olhos e ore agora. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós oramos por cada vida que está aqui agora. Meu Deus, essa pessoa resolveu sair da zona de conforto como Maria e decidiu fazer algo relevante na tua presença. Meu Deus, repreende no nosso meio toda frieza espiritual. Nós estamos aqui para subir o nível da adoração. Oremandore baracalava subderrécia. É difícil adorar quando a prova está diante de você. É difícil adorar quando a luta bate a porta. Elevadara chorequeminácia. Deus, em nome de Jesus, Pai, vai visitando agora, Espírito Santo. Vai abençoando agora, Espírito Santo. Meu Deus, toda essa adoração é para Ti, meu Pai. Sinta diante da Tua presença, Deus, a nossa adoração como incenso perfeito e agradável agora. Como Maria, nós queremos nos derramar sem reserva. Quebra os grilhões, Senhor. Quebra as correntes, quebra as cadeias, enquanto nós oramos agora. Abre o céu, Senhor, em nome de Jesus. Alabadara Shúria, Espírito de Deus, eu quero